marido não aguentou o peso da consciência e confessou que fez a barbárie com a sua esposa, a cantora gospel Sara Mariano, de 35 anos. Gente, o esposo da cantora Sara Mariano acabou confessando diante das autoridades policiais que ele tinha matado a sua esposa. Isso chocou o Brasil. Agora veja o desenrolar dessa história, gente. O contexto de toda essa história. Olha, é inacreditável, parece cena de ficção, parece um filme. E as pessoas chamavam ele de pastor, né? Chamavam a Sara também de pastora. Sara com um ministério muito promissor, muito requisitada, agenda muito cheia, em torno de 25 agendas por mês. Sabe, gente? Ele era um cara muito eloquente, falava muito bem a palavra de Deus. Mas veja só o que aconteceu. No dia 24 do mês corrente, 24 de outubro, ela desapareceu. Dizendo ele, o esposo, depois de 2 dias que ela desapareceu, que ela tinha marcado uma programação numa cidade. Ia cumprir uma agenda. E aí o repórter perguntou a ele, né? Amigo, sua esposa foi, por que você não foi com ela? Ele disse que não sabia para onde ela tinha ido. Em torno de 20, se ela saísse 25 vezes no mês, ele saía com ela umas 20 vezes. Às vezes ela ia só e às vezes ia com a filhinha. Eles têm uma filha de 11 anos. Olha só, gente. Então, ela não foi para evento nenhum. Não tinha esse evento na cidade que ele disse. Entendeu? E ele procurou até a mídia, né? Ele acionou a mídia. Ou ele deu uma entrevista, né? A um repórter. Dizendo a situação. E ele se emocionou. Pedindo ajuda à população. Às pessoas. Que alguém dissesse algum paradeiro, alguma pista. E colocou até a filhinha também. Tem um vídeo da filhinha com ele. Emocionados, pedindo que a Sara apareça. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei, quando eu vi aquele homem falando, eu tive um sentimento assim de que aquele homem sabia alguma coisa a mais. E muita gente também teve esse sentimento. Se você teve esse sentimento, antes de descobrir a verdade, coloque aí o comentário embaixo, tá bom? Aproveita, me siga, me dê um apoio aqui, tá certo? Olha, é o que acontece. Encontraram o corpo da Sara sem vida no matagal, carbonizado. E pairou aquela dúvida, será que é ela mesmo? Foram atrás do esposo dela, para ver se ele reconhecia. Quando ele chegou lá, que reconheceu que era ela, ficou emocionado. Ele começou a chorar, gente, sabe? E muita gente chorou com ele. Meu Deus, que situação. Só que ele foi interrogado. E os profissionais, peritos na área, os responsáveis lá, as autoridades policiais, começaram a investigar. Descobriram que ele tinha um problema muito sério com ela, um problema interno, de casal em casa, sabe? E descobriu que ele procurou uma loja de telefone celular e mandou resetar o celular dela, formatar. Foi uma pista muito grande. E lá no interrogatório, o policial muito experiente começou a indagar ele e ele não suportou e disse: fui eu. Ele disse: foi eu o quê? Eu confesso, fui eu quem pratiquei o crime. Eu matei a Sara Mariano. Gente do céu. Estão dizendo aí, tem áudio e muitos áudios de pessoas dizendo e fazendo matéria de que ela teria um caso extracônjuge com uma pessoa. Um motorista de aplicativo, tal. Não sei se é verdade. Não sei se procede.
certo? O que acontece? São boatos, isso aí são boatos. Não é uma afirmação, entendeu? O que acontece? Nada justifica o que ele fez. Se todos os homens aqui no Brasil fossem fazer isso que ele fez com a Sara, né? Se acontecer algo assim, um terceiro relacionamento, um relacionamento extra, se aqui no Brasil homens forem fazer isso, pelo amor de Deus. E se mulher for fazer isso também, pelo amor de Deus. Entendeu, né? Não dá certo porque muita gente ia pagar o pato. Nada justifica. Nada você fazer isso com a vida do outro. Agora vai ter que pagar pela barbárie. Certo? Quero dizer uma coisa para muita gente que vai, para todos vocês, e muita gente vai ficar chocado com o que eu vou dizer aqui agora. Você não vai ouvir nos sites, desses sites assim renomados, nem na TV não, nos telejornais não, que eu vou dizer. O que eu vou dizer é que se esse homem se arrepender de coração diante de Deus do que ele fez, você acredita que Deus ainda perdoa? Os homens não perdoam. Ele vai pagar e tem que pagar pelo que ele fez. Mas se ele se arrepender, veja que não se entende Deus, gente. Deus perdoa, acredita, gente. Só existem 3 pecados que Deus não perdoa. Muita gente pensa até que é só a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma. Quando você não perdoa o seu próximo, é outro pecado que Deus não pode perdoar. A oração do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus disse: da maneira que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Só você pode perdoar. Deus não pode perdoar por você. Deus perdoa você quando você perdoa. Entendeu? Não tem perdão para esse tipo de pecado. Tem você perdoando. Mas Deus não pode perdoar a coisa que é para você fazer. E o terceiro é a apostasia. Está lá no capítulo 6 de Hebreus. Que diz que aqueles que provaram da palavra, dos dons espirituais, que foram iluminados, revelados, que tinham a certeza, a convicção que o céu é real, que o Espírito Santo é real, que as coisas de Deus são reais e que foram até usadas por Deus. A Bíblia diz que é impossível eles se arrependerem. É impossível Deus perdoar esse pecado. Não estou falando, isso aí não quer dizer das pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Não. Quem se afasta dos caminhos do Senhor é porque não teve força para caminhar, mas depois se levanta e volta e se reconcilia. Isso está falando das pessoas que provaram de tudo e depois estão dizendo que era tudo ilusão, que os dons espirituais era tudo invenção do homem, que o Espírito Santo é invenção do homem, que o poder de Deus é invenção do homem, que nega tudo que era verdade, entendeu? Muita gente é afastado, mas reconhece que o caminho é lá. Não está falando dessas pessoas. Uma vez eu fiz um comentário e a pessoa até disse assim: quer dizer que eu não vou voltar mais para Jesus porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Não é assim para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Não quer dizer isso, gente. Tá entendendo? Se você estiver entendendo, coloca aí o comentário. Agora veja só o que acontece, gente. Vi dizer que estão fazendo uma vaquinha para poderem levar a Sara Mariano para ser sepultada. Entendeu? Então fazendo uma vaquinha, porque a família é carente, não está podendo. Veja só a situação. Esse cara pode ter feito isso com o corpo da Sara Mariano, mas se ela estava com Deus, se ela estava arrependida de todos os seus pecados, a alma dela e o espírito está com o Papai do céu. Eu tenho certeza que antes dele ter feito isso com ela, ela teve um momento de oração com Deus, de arrependimento, de reconciliação com Deus. Porque todo cristão verdadeiro, ele se arrepende dos seus pecados. Quando dá tempo, ele se arrepende.
Entendeu? Existe aquela pessoa que peca porque gosta, porque é ímpio. Eu amo o pecado. Existe o cristão que peca por acidente. Quando ele peca, pede perdão. Eu não sei se os boatos é verdade, não sei. Isso aí a gente não pode afirmar de certo. O de certo é que ele, infelizmente, praticou esse tipo de coisa. E peço as orações para a família enlutada. Eu sou o Sátrio Araújo. Um forte abraço e até a próxima.